Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo tranquilo com vocês? Tudo? Isso aí. Vamos lá dar início à nossa aula. E nossa aula de hoje vai ser sobre distância entre dois pontos, tá? É uma aula interessante porque ela é simples, tá? Ela é bem direta ao ponto, né? Não é um trocadilho sobre a distância de dois pontos. Deixa eu aparecer aqui a tela para vocês. Aí. Então, como vocês podem ver aí, nós vamos hoje trabalhar com a distância entre dois pontos, tá? Bom, de forma resumida, a distância entre dois pontos é trabalhada da seguinte maneira, tá? Dado dois pontos, né, porque a gente precisa de dois pontos, um ponto A e um ponto B do plano cartesiano. Lembrando que cada ponto desse vai possuir duas coordenadas, ó, a coordenada x e a coordenada y, tanto no ponto A quanto no ponto B. O cálculo da distância entre eles é meio que utilizando o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Ó, a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso está sendo representado pela letra D por conta de distância, tá? Só por causa disso. É a soma dos quadrados dos catetos, ó, o cateto x e o cateto y. O cateto x é a diferença do x, tá? Ao quadrado, do cateto y ao quadrado. Lembre-se que quando tem ao quadrado, você passa para o outro lado na forma de raiz. Resumindo, o cálculo da distância entre dois pontos é dada pela seguinte sentença, tá? É a diferença dos pontos x elevado ao quadrado mais a diferença dos pontos y elevadas ao quadrado, tá? Vamos pegar alguns exemplos para a gente entender como que faz o cálculo da distância entre dois pontos. Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos fazer, tá, gente? Ó, primeiro exemplo que a gente vai fazer é esses quadros aqui. Pronto. Olha só. A questão ela fala assim, ó, calcule a distância entre os pontos A e B nesses casos aqui. Para facilitar a nossa vida, deixa eu pegar, eu vou selecionar só essa fórmulazinha aqui, ó, e vou deixar ela salva aqui nesse cantinho, tá? Essa outra parte aqui eu vou excluir. E deixa eu levar lá para cima a pergunta. E vamos deixar a fórmula aqui bonitinha aqui ao lado, tá? Aí vamos resolver. Como que eu faço o cálculo da distância? Vocês vão ver como é fácil. Ó. No item a distância é dada pela seguinte expressão, ó, raiz quadrada, tá? Ó, x de b menos x de a. O x de b é o 3 e o x de a é o menos 1. Então vai ficar 3 menos 1, tá? Tomem cuidado com parênteses por causa do sinal. E depois é o y de b menos o y de a. Y de b é 7, o y de a é 4. Então vai ficar 7 menos 4 ao quadrado, tá? X de b menos x de a, y de b menos y de a. Agora, é só a gente efetuar o cálculo. Primeiro dentro do parênteses,
3 menos menos 1 é 3 mais 1, que vai dar 4, ou seja, 4 ao quadrado, mais 7 menos 4, 3. Vai ficar 3 ao quadrado, tá? E aí acabou a continha por aí, tá? Pelo menos por enquanto. Agora a gente vai resolver as potências. Não corte, tá, gente? A raiz com esses dois aqui, não. Primeiro resolve potência dentro da raiz. 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Somando os dois números, o resultado vai dar 25, portanto, a distância entre esses dois valores é 5. Calculamos a distância entre o ponto A e o ponto B. Fala, Pedro. Por que o X de B e o Y de B vieram antes? Faz diferença? Não. A ordem, você não importa a ordem, tá? Só que você não pode fazer isso aqui, ó. Não pode acontecer de você, quando for calcular a distância, colocar assim, ó. X de B menos Y de A. Não pode, tá? Tem que ser X com X, Y com Y, tá bom? Da mesma Mas não podia forma, ser tipo X de A menos X de B no lugar de X de B menos X de A? pode. Pode porque como está elevado ao quadrado, quando você muda a ordem, ó, por exemplo, se você tivesse feito o contrário aqui, ficaria menos 1, menos 3, tá? Só essa parte do x aqui, ó. Aí vai ficar menos 4, e aí menos 4 ao quadrado também dá 16. No final, vai dar o mesmo resultado. Só não pode misturar x com y, tá? A ordem não vai ser importante aí. Mas é interessante você fixar essa ordem para você não errar, tá bom? Aí eu queria solicitar para Lucas, Luiz e Matheus ligarem as câmeras, tá? E Laura, tem que deixar a luz acesa aí, tá? Porque não estava dando de ver você não. Fala, Lucas. A gente não teria que resolver os expoentes primeiro, as potências? Primeiro dentro do parênteses, tá? Depois potência. Resolve tudo que está dentro do Então, parênteses. Se tiver potência dentro do parênteses, aí a regra é potência. Mas, primeiro de tudo resolve o que está dentro do parênteses, tá? Que no caso é a subtração. Depois você vai mexer com os expoentes, porque eles estão fora do parênteses. Tá bom? beleza. Bom, então vamos fazer o próximo aqui. Próximo exemplo, tá? Vamos fazer a letra B. Vejam, pessoal, que vai ser igualzinho à letra A. O que muda são os números, tá? Então, na letra B, ó, o cálculo é o mesmo. A distância é igual a raiz quadrada de x e y. Agora eu vou colocar... Vamos sempre colocar x de B menos x de A só para a gente poder memorizar, ficar mais fácil, tá? Então, vai ficar, ó, 9 menos 3. Só que aí, como ele está negativo, vai ficar 9 menos 3, tá? Ó, observe que o expoente está fora do parênteses, então a gente faz ele depois, tá? Primeiro parênteses. Depois é o y, então vai ficar y de b menos o y de a. Então, o y de b é 1 e o y de a é menos 4. Então, cuidado aí, porque tem menos, para não acabar errando. Coloca o quadrado aqui em cima. Ó. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Tá? Agora vamos resolver primeiro entre parênteses. Então, resolvendo dentro do parênteses, o resultado vai dar 9 menos 3. O resultado de 9 menos 3 vai dar 9 mais 3, que dá 12. Então, fica 12 ao quadrado. Mais 1 menos 4 vai dar mais, né? Então, vai ficar 1 mais 4, 5. Aí você faz a soma dos dois, né? Melhor, resolve agora a potência. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Somando os dois, o resultado vai dar 169. Raiz quadrada de 169, 13. Aí acaba a questão. O processo é o mesmo, tá? Faz sempre do mesmo jeito, tá bom? Então, Luiz, novamente, Lucas, você está desligando sua câmera. José, sua câmera está desligada.
Gabriel. Mas é só ficar interagindo. A câmera é só pra confirmar que tá ali. Então, a gente ficar interagindo, não precisa ligar a câmera. Seguinte, não existe essa questão de interagir. É uma regra que foi colocada e eu peço que vocês cumpram para eu não precisar tirar vocês da sala. Caso vocês não queiram ligar as câmeras, conversem com os pais de vocês, conversem com eles, peçam para eles entrarem em contato com a escola, igual o José fez. Ó. A família do José entrou em contato e aí ele não vai estar com a câmera ligada porque já entrou em contato, a Anisa me passou. E aí vocês vão ter autorização para participar das aulas com as câmeras desligadas. É bem simples, tá? Só conversa aí, pai, ó. Eu não quero ligar minha câmera. Tem como o senhor conversar com a escola para não ligar a câmera? Porque aí seu pai fica responsável em saber se você está olhando a aula ou não. Por exemplo, eu sei que o Caio, o Pedro, a Isabela e a Beatriz são pessoas que estão acompanhando a aula. De certeza. Por exemplo, eu não sei se os Luiz, os dois Luiz, o Gabriel Jaivona, o Matheus, a Laura, estão acompanhando a aula. Apesar de vocês Eu tô aqui. responderem no chat ou falar qualquer coisa. Porque não tem como garantir. Aí vocês poderiam falar assim, professor, mesmo com a câmera ligada, o senhor não tem como garantir. Mas não é um problema meu, é um problema de vocês que vocês precisam resolver. Tá? Não sou eu que estou impondo a vocês ligarem a câmera. É uma regra que a escola tem, que foi passada para os pais de vocês quando vocês fizeram a matrícula, para tentar garantir o melhor rendimento possível, tá? O melhor rendimento possível. Certo? Então, caso vocês não queiram participar com a câmera ligada, senta, conversa com o pai de vocês e diz, ó pai, não quero mostrar minha cara. Tem como o senhor pedir para a escola autorizar minhas aulas sem isso? Aí o seu pai vai julgar se é certo ou não e vai tirar. Tá bom? Só lembrando que daqui a pouco eu vou removê-los, tá? Então não chorem depois se eu tirar. Bom, deixa eu apagar aqui para a gente fazer de novo. E vocês vão perceber, eu espero que vocês já tenham percebido que apesar de números diferentes, o processo de resolução é o mesmo, tá? Vejam que a fórmula é a mesma aplicada para todas essas questões. Eu vou fazer só a letra C e aí depois a gente vai pegar uma questão um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complexa. Eu deixo a letra D aqui para vocês tentarem depois, tá? Aí a letra C, nós temos o ponto A, que é o ponto 21, e o ponto B, que é o ponto 0, 0, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai aplicar aqui a fórmula da distância, né? Deixa eu aplicar logo aqui em cima mesmo a distância. A distância vai ser a raiz quadrada do x de b, que é 0, menos o x de a, que é 2, ao quadrado, mais y de b, que é 0, menos o de a, que é 1. Tudo isso aqui ao quadrado, tá? E aí, fazendo a subtração, 0 menos 2 dá menos 2, permanece no parênteses por conta do sinal negativo, e 0 menos 1, aí fica ao quadrado, também entre parênteses por causa do sinal. Fazemos então a potência, 2 ao quadrado, 4, base negativa, expoente par, resultado positivo, mais 1 ao quadrado, 1, base negativa, expoente par, resultado positivo. Nesse caso, então, a solução vai ser raiz quadrada de 5, tá? Como a gente não sabe o valor de raiz quadrada de 5, geralmente nós deixamos nesse formato, a não ser que a questão diga uma aproximação para ele. Mas a gente não precisa calcular a aproximação, porque subtende-se, então, que já sabemos aí como calcular, porque essa é a ideia central. Alguma dúvida? As outras contas tiveram mais de um parênteses, não teve? Eu Tipo na A e na B? não escutei. Você pode repetir? Nas outras contas, na A e na B, teve outros parênteses, né? Teve, quer dizer, Teve mais do de um parênteses. menos. Por causa do menos. Isso. Ah, certo. Só por causa do menos. Professor, essa regra do base negativa, expoente positivo, vale para o contrário também? Base positiva, expoente negativo, resultado é negativo? Não. Base Não? negativa, expoente ímpar. Aí a base é o resultado negativo. Deixa eu só mandar mensagem aqui na escola.
Bom dia, Bárbara. Já Bom alertando aí. dia. Liga a câmera, viu? Já removi um já. Tá, eu vou entrar pelo computador. Peraí. Então vamos pegar outra questão aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma questão um pouco mais difícil. Ó, a gente vai fazer uma questão agora um pouco diferente, tá? Que ela vai ter uma pegada diferente dessa aqui, mas também usa distância. Olha só o que diz essa questão. Ela é diferente. Escreva o ponto P, pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, sabendo que a distância desse ponto ao ponto B, 7,76, né, eles têm essas coordenadas, é igual a 5. Então, aqui a gente tem uma coisa interessante. Nós já sabemos que o nosso ponto, ele tem a distância, o final da distância dele já é 5, tá? Aí nós queremos saber que ponto é esse. Ele dá duas informações que são importantes. A primeira é que ele é bissetriz dos quadrantes ímpares, e a segunda informação importante é que a distância dele para o ponto B é 5, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa estar atento nessa questão é, vamos desenhar um plano cartesiano. Os quadrantes ímpares são esses aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui de preto, quadrante. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Isso significa dizer que o ponto P, que está no quadrante ímpar, ele pode estar aqui no primeiro quadrante, o ponto P, ou o ponto P pode estar aqui, tá? No terceiro quadrante, nessa região aqui, ó, ou nessa. Mas o que isso significa na prática em termos matemáticos? Estar no quadrante ímpar significa dizer que o ponto P, que é o ponto XY que a gente quer determinar, ou o ponto AB, vamos colocar assim, isso significa que o A, pessoal, é igual a B quando um ponto está no quadrante ímpar, tá? Ou seja, o ponto P, ele pode ser o ponto AA. As duas coordenadas são iguais desde que ele esteja nos quadrantes ímpares. A gente viu isso na nossa aula anterior da semana passada desse mesmo conteúdo, tá? Só que em vez de cálculo de distância, a gente estava resolvendo um outro conteúdo aí. Então a gente sabe aí que nesse caso, tá? Nesse caso, nós já temos o valor específico aqui do ponto P. Agora a gente quer saber qual que é o valor do pontinho A, né? Da coordenada A. Como que a gente vai fazer isso? De maneira bem simples. Lembrem-se, a questão indica para a gente que a distância entre os dois pontos é 5. Só que como que eu calculo a distância dos dois pontos? Só fazer isso aqui. Nós temos o ponto B, que é o ponto 7, 6. E nós temos o ponto P, que é o ponto AA. Então, nós vamos fazer... Vou até escrever a fórmula. X de P ou X de B. A ordem, como eu falei para vocês, não importa, tá? Vamos fazer X de P menos... vamos fazer P menos A, menos B, tá? X de P menos X de B ao quadrado mais Y de P menos Y de B, tá? Só seguir essa ordem aqui. Vamos substituir os valores. Observem que vai aparecer valores iguais e repetidos. Então, nós vamos ter que... Isso aqui vai dar quanto? A menos o x de b, que é 7 ao quadrado, mais A, que é o y de p, que eles são iguais, x e y são iguais, tá? Menos o y de b, que é 6 ao quadrado, tá bom? E isso daqui, pessoal, vai ter que ser igual a 5. E por que tem que ser igual a 5? Porque eu sei que a distância é 5, ou seja, a distância continua sendo 5, mesmo que tenha que usar essa continha feia aqui. O que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Para que eu vou levar ao quadrado dos dois lados? Tá vendo essa raiz quadrada aqui? Eu vou passar a raiz para cá, mas quando ela passa para lá, ela vai passar na forma de potência. Ou seja, nós vamos ter A menos 7 elevado ao quadrado, mais A menos 6 elevado ao quadrado, e aí esse 5 que está aqui vai passar para lá na forma de potência, vai ficar 5 ao quadrado. Detalhe importante, não cortem a raiz com esse expoente 2 que aparecem aqui. Se vocês fizerem isso, vocês vão acabar errando, vocês vão errar porque aqui tem uma soma, tá?
Só poderia fazer isso se fosse multiplicação, aí poderia. Mas na soma não pode cancelar raiz com potências, tá? Tenham bastante cuidado com isso. Agora a gente vai resolver esse cálculozinho feio que aparece aqui, ó. Então nós temos aqui o quadrado da diferença, que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que é feito assim, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 7, 14, então vai ficar 14A, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 7 é 49. Mais, novamente, ó, quadrado da diferença, quadrado do primeiro, então fica A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6, 12, então fica 12A, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 6 é 36. E do outro lado, 5 ao quadrado, 25. Pronto, temos aí o valor, tá? Agora é só resolver essa conta básica aqui, que não é tão básica assim. Vamos lá, A ao quadrado, vou juntar com A ao quadrado, então vai ficar 2A ao quadrado, menos 14A menos 12A, os dois juntos, como tem sinais iguais, a gente vai somar, vai ficar 26A. E aí eu vou fazer 49 mais 36. 6 mais 9 dá 15, vai 1. 4 mais 6, 7. Com 1 que estava, 8. Então vai ficar 85. Vou passar o 25 para cá subtraindo, então vai ficar menos 25 igual a 0. Tá? Por que eu fiz isso? Porque isso aqui é uma equação de segundo grau e para resolver a gente vai usar a forma de Bhaskara. Tá? Vamos simplificar o final. Vamos repetir o 2A ao quadrado e o 26A ao quadrado e fazer 85 menos 25, que vai dar 5 menos 5, 0. 8 menos 2, 6. Sinal do maior, mais. Posso, sem sombra de dúvida, dividir todo mundo por 2, que todos são pares. Dividindo por 2 vai ficar A ao quadrado, menos 13A, mais 30 igual a 0. Tá? Aí agora eu vou aplicar a forma de Bhaskara nessa equação resultante aqui. Não se preocupe que eu vou mandar o print lá no grupo do WhatsApp para vocês copiarem depois na apostila, tá? Vejam que quando eu vou usar o delta discriminante, ó, aparece no discriminante o valor do A. Ó. Só que esse A que aparece aqui não é esse mesmo A da fórmulazinha que foi usada como ponto. Eu poderia ter usado X lá, né? Mas eu usei A e vai confundir as letras, mas não tem importância. É só substituir os coeficientes, ó. B é 13, então vai ficar menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 30. Ora, 13 ao quadrado, 169. Menos 4 vezes 30, 120, tá? Resposta, então, do delta é 49, subtraindo. Então, nós temos aqui 49. Vamos aqui para o lado, tá? Deixa eu ver, qualquer dúvida aí? Lá em cima, no 7 ao quadrado, e no outro número, por que, por exemplo, o 7 ao quadrado, que Sim. não tinha um A na frente, ficou com 14A? Qual deles? Esse aqui você está falando? Isso. Esse aqui, né? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, só para vocês relembrarem, eu vou fazer aqui do lado, para a gente relembrar. Lucas, a gente aprendeu no primeiro ano que quando a gente tem A menos 7, poderia ser qualquer variável, tá? Quando a gente tem algo nesse formato, a gente faz isso aqui, ó. Ele vezes ele mesmo. Ó. A gente repete ele vezes ele, porque está ao quadrado. Lembra, todas as potências elevadas ao quadrado, você faz essa coisinha vezes ela mesma. No caso, A menos 7 vezes ele mesmo. E aí você faz a distributiva. Ó. A vezes A vai ficar A ao quadrado. A vezes menos 7 fica menos 7A. Menos 7 vezes A, menos 7A. E menos 7 vezes menos 7, ó, menos com menos vai dar mais. 7 vezes 7, 49. Sempre os do meio dá para adicionar, dá para somar. Então fica A ao quadrado menos 14A mais 49. Tá? Uma coisa que é interessante, ó, que esse 14 aqui nada mais é do que 2 vezes 7A. E aí existe uma regra que facilita a nossa vida, que o intuito dela é facilitar a nossa vida, que é o seguinte, ó. Esse carinha aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo. Então a gente faz assim, ó.
primeiro menos o segundo ao quadrado é, ó, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, só que aí 2 vezes 7, 14, mais o quadrado do segundo, ó, quadrado de 7, 49. Então, essa regra que eu cito é para auxiliar, é para ajudar, tá? Você, a gente, na verdade, a fazer esses cálculos, tá? Deu para entender? Deu. Eu vi aqui o print que eu... Quem que mandou? Deixa eu ver aqui. Professor, A Bárbara mandou. Oi. o Luiz Felipe tinha Ah, pedido para avisar que a internet dele caiu. Perguntou pra gente se a aula ia ficar gravada, né? Pra ver depois. vai, E era só isso mesmo. de boa. Bom, então é isso aí. Continuando, olha só. Eu espero que o Lucas tenha entendido aí, né? A gente fez aqui, ó. Agora a gente fez o delta, vamos calcular o valor de A agora, né? Fechar o ponto. É uma questão longa por causa do ponto, tá? Então, ó, o valor de A é menos B, mais ou menos raiz de delta, que seria a gente calcular o x, tá? Da forma de Bhaskara. Novamente, esse A não é esse mesmo Azinho daqui, tá? Esse Azinho aqui é o A da questão. Esse Azinho aqui é o A da forma de Bhaskara. Aí é só substituir, ó. Menos B vai ficar menos 13, que é o valor de B, ó, que a gente fez aqui, ó. Mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes A, que é 1. Ou seja, 13, raiz quadrada de 49 é 7 sobre 2, tá? E aí a gente vai ter duas soluções. A primeira é somando. Então, o A1 ele vai ser 13 mais 7, que dá 20, dividido por 2, que dá 10. E o A2, ele vai ser 13 menos 7, que vai dar 6, dividido por 2, 3, tá? Então, a gente tem 2 pontos. Então, a gente vai voltar aqui em cima, ó. Então, o ponto P, ele vai ser o ponto, tá? 3, 3 ou 10, 10. Então, essas são as duas soluções da nossa questão. É uma questão longa, não é uma questão simples, tá? É uma questão longa, mas, contudo, entretanto, todavia, é assim mesmo. Deixa eu mandar para vocês. Deixa eu ver aqui. Segundo ano. Vamos fazer outra questão. Vamos tentar fazer o máximo que a gente conseguir para fixar, tá? Vamos fazer outra mais fácil aqui. Ó. Quer dizer, eu acho, né? Vamos ver se na prática é mais fácil mesmo. Olha só, vamos lá. Essa questão diz assim, ó, determine o ponto P que pertence ao eixo das ordenadas, isto é, se ele pertence ao eixo das ordenadas, o ponto P, pessoal, ele é da forma 0 no x, e aí eu quero saber qual que é o valor do y, tá? Se ele pertencesse às abscissas, o y seria 0 e a gente queria encontrar o x. Ele fala para a gente que esse ponto ele é equidistante, ou seja, ele tem a mesma distância do ponto A e do ponto B, tá? Então imagine o seguinte, ó. Imaginem que nós temos aqui o eixo y e aqui nós temos o eixo x. E aí nós vamos fazer o nosso ponto. Ó. Esse ponto é o ponto A é o 2, 3. Ó. Então imagine que o ponto A aqui, ó, 1, 2, então ele está aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, ele esteja aqui. Ó. Esse aqui é o ponto A. E o ponto B é o ponto menos 1, 5. Ó. Então, menos 1. A gente vai subir lá em cima. Ó. Deixa eu vir aqui.
Aí, menos 3, 5. Menos 1, 5. Ó. Então, ele vai estar aqui. Ó. Esse ponto P ele vai estar aqui. E a gente quer saber que ponto é esse. Tá? Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Então, a gente sabe que ele tem a mesma distância de um para o outro e sabe que eles pertencem ao ponto... ao ponto não. Ao eixo Y, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir a estratégia da distância. Ó. Eu sei que a distância, eu vou até escrever assim, ó, do ponto P para o ponto A é igual à distância do ponto P para o ponto B, tá? Vou pedir vocês licença 2 minutinhos aqui, que eu não sei se vocês estão escutando, mas a minha filha está gritando. Eu só vou ver aqui rapidão, já volto, tá? Tentem fazer, calculem as distâncias separadas, tentem fazer aí um pouquinho, tá? Que eu já volto e tiro as dúvidas. Voltei. Ela estava só brincando e gritando lá com os brinquedinhos dela. Vamos fazer essa questão agora, tá? Olha só. Essa daí é só calcular normal, professor? É só calcular, só a gente substituir na fórmula. Ó. Qual que é a distância do ponto P ao ponto A? Ó? É a raiz, tá? Do x de P menos o x de A, tá bom? Ao quadrado, mais o y do ponto P menos o y do ponto A ao quadrado. E do outro lado da igualdade, ó, nós vamos colocar o do ponto P e do ponto B. Ó. Então, aqui vai ficar o x do ponto P menos o x do ponto B. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ao quadrado, mais o x, o y, né? Do ponto P menos o y do ponto B ao quadrado. E agora é só substituir os valores. Percebam, o x do ponto P ó, é zero porque ele está no eixo das ordenadas. Então, aqui vai ser 0 menos o x de A. O x do A é 2, ó, como vocês podem ver aqui em cima, ao quadrado. Mais o y do ponto P, que eu chamei de y mesmo, para não confundir se preciso for as fórmulas. Menos o y de A, ó. O y de A é 3, tá? Então, vai ficar aqui ao quadrado, dentro da raiz quadrada, igual x de P, novamente, o x de P é 0, e o y de B, o x de B ó, é menos 1, como vocês estão vendo aqui ó, no canto esquerdo. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado. Então, novamente, o Lucas aparece mais parênteses devido ao sinal de negativo, tá? E aí, do outro lado, mais y de P, que é o próprio y, e y de B, que é 5, tá? Tá aqui no cantinho, aqui ó, no cantinho, igual, né, elevado ao quadrado, então um é igual ao outro. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é cancelar as raízes, porque tem raiz dos dois lados, então posso cancelar as raízes. E aí eu vou ter a seguinte expressão, ó, 0 menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Deixa eu só conferir aqui se eu mandei para vocês o exercício, né? Mandei, né? Mandei. É igual 0 menos com menos vai dar mais, então vai ficar 0 mais 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, tá? Deixa eu baixar aqui.
E agora a gente vai resolver essas expressões dentro do parênteses e depois do parênteses, tá? 0 menos 2 dá menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, que daqui a pouco a gente vai resolver. E aqui, 0 mais 1 ao quadrado, no caso vai dar 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. Agora a gente vai resolver potências, tá? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, então 4. Mais quadrado do primeiro, então y ao quadrado, como aqui no meio é menos, então vai ficar menos, quadrado, 2 vezes do primeiro vezes do segundo, 2 vezes y dá 2y, vezes 3 dá 6, então 6y, mais o quadrado do segundo, 9, repete o 1, né? 1 ao quadrado é 1, mais quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 5 dá 10, então fica 10y, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 5 é 25. Isso aqui se tornou uma equação quase que do segundo grau, tá? Mas não vai ser porque quando você passar esse y positivo para o outro lado, ó, ele vai vir negativo e vai dar zero, tá? E aí nós vamos passar os 10y para cá, que está negativo, passa positivo, então vai ficar 10y. Esse menos 6 vai permanecer igual, porque ele não passa para o outro lado. E aí nós vamos passar o 4 e o 9 para o outro lado. Mas observando que já tem o 1 aqui, o 25, o 4 vai passar negativo. E agora o 9 também negativo. Agora é só subtrair o que tiver de subtrair. 10 menos 6 dá 4, então vai ficar 4y igual 1 mais 25 dá 26, 26 menos 4 dá 22, 22 menos 9 vai dar 13. Ok? Agora é só passar o y dividindo. Então, 13 dividido para 4. E aí finaliza a questão, né, dessa forma. Vou salvar também essa questão para mandar para vocês lá no grupo. Pronto, enviado lá no grupo. E aí, vamos lá. Vamos fazer mais questões, né? Por enquanto está tudo ok? Ou muita dúvida ainda? Se hidratem. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, então. Vamos fazer essa questão 4 aqui. Esse exemplo 4. Vejam que, gente, vejam que é o seguinte. Deixa eu voltar lá na primeira questão. Deixa eu fazer a questão D que faltou. Ó, só para poder explicar isso aqui, depois eu faço a questão 4, que ela é um pouco mais complexa, tá? A minha ideia aqui de fazer a questão D, a letra D, que eu não tinha feito dessa questão, vocês vão ver agora, é a seguinte. Vai existir, pessoal, algumas questões que elas são chamadas de questões diretas. Simples, tá? É só jogar na fórmula. Por exemplo, essas aqui, tá? Mas a gente ficou faltando a letra D. Então, por exemplo, a distância aqui na letra D, que a gente vai calcular, tá? Usando a fórmula, que é aquilo que eu falei para vocês, x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado, ou a ordem que você pode perguntar, B menos A, como a gente estava fazendo em todas, tá? É só substituir os números que aparecem lá, ó. X de A é 5, x de B é 5, então vai ficar 5 menos 5 ao quadrado, mais y de A 3, o y de B 12, então vai ficar 3 menos 12 ao quadrado. Agora é resolver entre parênteses primeiro. 5 menos 5 dá 0, então 0 ao quadrado. 3 menos 12 vai ficar menos 9 ao quadrado. E aí, resolvendo as potências, isso aqui nem precisa mais pôr. 9 ao quadrado, 81. Como a base é negativa, mas o expoente é par, então o resultado é positivo. Tá? E 81 raiz quadrada de 81, 9. Existem questões como essas que eu estou mostrando para vocês agora. Simples e direta. Você pega, substitui os números, faz conta.
Existem outras questões que precisam um pouco mais de interpretação, tá? Então é importante, é interessante que fiquem atentos a isso, tá bom? A gente vai fazer agora uma um pouco mais difícil de ser feita, tá? Já vou estar copiando para vocês. Só um minutinho, tá? Deixa eu procurar aqui. Então vamos lá, vamos fazer a próxima questão. É questão 4 que eu tinha falado para vocês, ó. Ela, o exemplo 4 aqui. Que aquela questão 1 é bem simples, né? É só aplicar na fórmula. Essa aqui tem que aplicar na fórmula, mas é um pouco diferente, ó. Os pontos A e B, observem que tem a letra M aí dentro deles, que vai ser nossa variável. Pertence ao segundo quadrante. E a distância entre eles é igual a 13. É de que a gente calcule o valor de M. Aqui é interessante pelo seguinte, ó. Se ele pertence ao segundo quadrante, ó, se eles pertencem ao segundo quadrante aqui, ele está falando isso para a gente porque no final da conta, como tem letra aqui, vai aparecer uma equação do segundo grau, igual a questão anterior, que a gente teve que calcular delta e tal. Lembre-se que geralmente delta dá duas soluções. Uma delas vai estar no segundo quadrante e a outra pode ser que esteja aqui, aqui ou aqui. Se as que caírem fora do segundo quadrante, a gente descarta. A gente vai usar só do segundo quadrante, tá? Então a gente vai observar aí se vai estar no primeiro, se vai estar no segundo quadrante e marcar a que está no segundo quadrante. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Só um minuto e a gente vai começar a fazer. Alguma dúvida, gente? Até agora aí? Tá tudo entendendo? Vamos lá. Então, a questão 4 diz assim: os pontos A e B pertencem ao segundo quadrante, a distância entre eles é essa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar a distância entre eles, tá bom? E vai fazer igual a 13. Ou seja, a gente vai pegar a fórmula lá da raiz e vai colocar igual a 13. A gente vai pegar a raiz e passar para o outro lado. Então, vai ficar a fórmula da distância, né, sem a raiz, elevado igual a 13 elevado ao quadrado. Aí a gente vai resolver essa conta junto com essa e depois a gente vai usar o delta, tá? Para resolver ela. Resumindo, tudo que a gente vai fazer nessa questão é isso assim. Então vamos lá. Como que a gente vai começar ela? A gente vai colocar aqui a distância. Então a distância do ponto A para o ponto B vai ser indicada dessa maneira aqui, né? Como a gente está indicando em todas as questões. Ó. Vai ser o x de B, eu vou fazer x de B. Vou colocar x de A menos x de B para vocês verem que não faz diferença, tá? Ao quadrado menos, mais y de A menos y de B ao quadrado, tá? Isso tudo aqui tem que ser igual a quanto? 13, tá? Vamos pegar aqui a raiz e vamos pegar a raiz e vamos passar para o outro lado na forma de potência. E ao mesmo tempo nós vamos substituir os números aqui na expressão. O x de A é 3 mais 1, então vai ficar 3 mais 1 menos o x de B, que é m, então vai ficar m aqui, 3m mais 1 menos m ao quadrado, mais o y de A é 15, o y de B é 3, então vai ficar 15 menos 3 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. Resolvendo primeiro entre parênteses, 3m menos m
Não é 3, tá, gente? É 2m, tá? Então vai ficar 2m mais 1 ao quadrado, mais 15 menos 3, 12. 12 ao quadrado, igual a 13 ao quadrado. Vamos descer aqui. Agora vamos usar o produto notável aqui, o quadrado da soma. Então, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2m, 4m, vezes 1, continua sendo 4m, mais o quadrado do segundo, que é 1. Mais 12 ao quadrado, 144, igual a 3 ao quadrado, 169. Como é uma equação do segundo grau, a gente vai passar tudo para o primeiro membro, tá? 4m ao quadrado, mais 4m, mais, ou melhor, mais 1. Esse 1 com esse 144, já vou fazer a soma dos dois, tá? Vai ficar 145 e o 169 passa para o outro lado subtraindo. Simplificando essa conta, 4m ao quadrado é igual, ou melhor, mais 4m, menos, subtraindo, 9 menos 5, 4, 6 menos 4, 2. Então vai ficar aqui 24, e aí 1 menos 1, 0, igual a 0. Bom, observem que é possível dividir por 4 todo mundo, que simplifica aqui a conta. Então teremos m ao quadrado mais 4m menos 20, mais m, né, porque o 4, menos 24 dividido para 4, 6, igual a 0. Então, nós temos aqui a nossa equação do segundo grau, tá? Vamos colocar aqui o A vale 1, B vale 1 e C vale menos 6, tá? Então, temos aqui o nosso ABC. Vamos calcular o delta agora. B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, abre parênteses. Logo, o delta vai ser 1 mais 24. Por quê? Menos com menos mais, 4 vezes 6, 24. Logo, o delta é igual a 25. E isso é legal porque 25 tem raiz quadrada exata, tá? Então, é interessante. Vamos agora calcular lá em cima, tá? Deixa eu ir lá para cima, para poder ter espaço aqui. Vamos calcular o valor de m. Então, m, usando a forma de Bhaskara, é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Substituindo o valor, lá embaixo, ó, o b vale 1 e o a vale 1, tá? Então, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que foi 25, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, simplificando, fica menos 1, mais ou menos 5, dividido por 2, tá? Então, a primeira solução é menos 1 mais 5 sobre 2. Subtraindo, ó, 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. E a segunda solução, o m é igual a... Desculpem, o m é igual a... O m2, né, vai ser igual a menos 1 menos 5, dividido por 2, que é igual a menos 6 dividido por 2 dá menos 3, tá? Essa é a solução do m, mas falta a gente encontrar o ponto A e B, né? Logo, vamos vir para cá, ó. Colocar essa setinha para cá. Logo, o ponto A, que você vai ver aqui no início, ó, ele é 3m mais 1 e 15. Ó. Então, aqui ele é o 3m mais 1 e 15. Ele precisa, né, se você substituir, o ponto A, ele vai ser o ponto 3 vezes 2 mais 1, ou ele vai ser o ponto 3 vezes menos 3, mais 1 e 15 aqui. Bom, um detalhe importante aqui, pessoal, ó, é que no segundo quadrante, ó, o x é negativo, ó. Então, eu não posso pegar, ó, o m igual a 2, porque isso aqui é o quê? Positivo, então não serve. Tem que ser o negativo, por estar no segundo quadrante, ele está na parte negativa do x. Então, esse aqui é a solução.
Logo, quando eu for montar aqui minha solução final, deixa eu recortar aqui, ó. Deixa eu recortar aqui, ó. Ficou menor, mas deu para... Deixa eu voltar o zoom aqui. Ficou menor, mas acho que vai dar de entender mais legal. Então, substituindo agora, a gente vai ter que o ponto A ele é o ponto 3, menos 3 no lugar do M. E aí a gente faz o cálculo para simplificar, tá? Olha só. 3 vezes 3 dá 9, negativos. Menos 9 mais 1 vai dar menos 8 e 15. Esse aqui é o ponto A. E o ponto B é o ponto M. E o que? Deixa eu ver aqui. É o ponto M3. Então, vem aqui. Então, vou substituir aqui no lugar do M menos 3. Então, vai ficar menos 3 e 3, tá? Esse aqui é o ponto B. Esse aqui é o ponto A indicado na questão. Vejam agora que é uma diferença muito grande entre a questão anterior, que era bem simples, né? Direta de se calcular, e essa questão agora é um pouco mais complexa, a gente tem que resolver muita coisinha, tá? Alguma dúvida, pessoal, aí? Não? Então, beleza. Eu vou estar passando para vocês. Peraí, eu tô anotando. Tá anotando? Eu mando para vocês lá. Deixa eu salvar aqui e mandar lá para vocês. Eu não vi, é só ver no vídeo, né? Ou ver o vídeo. Mas como eu sei que Isso é muita muito gente vai grande. ter preguiça de ver o vídeo, tá aí os prints. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar para vocês a tarefa de sala, que é essas 3 questões que tem na apostila, tá? 3 questões? Deixa eu conferir aqui se são 3 mesmo. Questão 1, 2 e 3 que está na apostila para vocês fazerem e me enviar como tarefa de sala, tá? A tarefa de casa, pessoal, continuem fazendo lá no plural. Eles vão arrumar o plural e eu vou conseguir ver lá, tá? Não precisa fazer no Maestro. Do Maestro é só para fazer atividade de sala, que eu vou escrever lá, tarefa de sala, bonitinho. Fala, Pedro. Primeiramente, essa atividade da apostila que é pra gente fazer é para tirar foto e mandar pelo WhatsApp para você? Não. Ela tá lá eu vou colocar ela no Maestro agora. Ah, sim. Você vai colocar no Maestro, a gente faz no caderno e manda por foto. Isso. A questão que é de marcar, vocês vão só marcar lá. A questão que é de resolver, ou vocês digitam a resolução, ou vocês tiram foto e mandem. Meu conselho, tira foto e manda, tá? É melhor do que digitar, porque demora muito digitar os símbolos matemáticos, tá? Então, dica. E outra, aquela atividade que você colocou hoje, meia-noite, 1h da manhã, ela é a atividade de ontem, né? Isso. Ah, tá. Mas aí aquela lá de física, né? Eu vou dar uma olhada, porque a questão do plural, tarefa mínima, é para vocês fazerem lá no plural mesmo, tá? No aula dada, aula estudada. Para não misturar as tarefas de casa com a tarefa da apostila. Entenderam? Então eu vou mandar agora para vocês, tá? Façam agora. Mas aquela lá não vai esgotar, aquela que você mandou meia-noite? Por enquanto não, eu vou fechar lá no final do Ou se a gente fazer lá no plural, aí vai ficar lá. E a gente não fazer no. Não, no Maestro eu vou excluir ela no Maestro. Eu vou deixar só as tarefas de sala no Maestro, tá? Eu vou até mudar o nome, porque eu tô colocando assim lá no Maestro, ó. A aula, eu tô colocando, deixa eu ver aqui, eu tô colocando assim, a aula, eu tô colocando aula do dia. As tarefas, eu vou colocar assim, ó, tarefa de sala 1, tarefa de sala 2. De matemática, a gente não fez nenhuma tarefa de sala, né? Todas eu passei para vocês fazerem, tipo, em casa, né? A gente fez só a tarefa de casa, que é o plural. Eu espero que vocês estejam fazendo. Eu estou acessando o plural e não consigo ver ainda quem está fazendo. Não sei por que está bloqueado. Mas, por exemplo, os meninos do terceiro ano estão fazendo. E eles estão mandando foto para mim. Ó, professor, eu estou fazendo aqui. Não está aparecendo aí para o senhor. Aí eu falei com a escola, eles entraram em contato com o plural já. E logo, logo vai estar resolvido. Então, eu vou estar baixando o relatório e vou estar comunicando a coordenação. Olha, o aluno tal fez essa, mas não fez essa. Ó. Então, o aluno não fez nenhuma até agora.
para vocês estarem fazendo, vocês sabem que vale uma pontuação alta e o plural, desde o ano passado. Então, façam para nenhum de vocês ficarem comprometido com nota, porque vai ficar com nota baixa ou vai ficar de recuperação, tá? Então, só uma dica. Eu vou interromper aqui a gravação.